Vamos lá, meus queridos. Aula para o terceiro ano. Essa é a quarta aula dessa nossa segunda unidade e é somente um complemento sobre aquilo que nós falamos na aula anterior. E, na verdade, encerrando essa parte de trigonometria, vamos falar dos arcos. Na verdade, adição e subtração de arcos, arco duplo e transformação em produto. São essas três coisas, são importantes, aparece bastante. Então, para encerrar essa parte de trigonometria, não poderia deixar de falar, né, sobre esse tema. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com adição e subtração dos arcos. O que muitos acham e erram por conta disso, porque não tem esse conhecimento e pensam o seguinte. Uma pergunta que eu faço para vocês. Se seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa mais seno de beta? E já vou logo falando que isso não é verdade, né? Fácil de a gente provar isso, por exemplo, seno de 30 graus mais 60 graus. Então, daria no caso seno de 90, né? 30 mais 60 daria 90. Se você faz aquilo ali do jeito que está escrito, então seno de 30 mais seno de 60. Seno de 30 1 sobre 2, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, daria 1 mais raiz de 3 sobre 2. E nós sabemos que isso não é verdade. Por exemplo, se eu coloco o seno de 30 mais 60 dá 90, seno de 90 é 1. Então, não é dessa forma que a gente faz a adição, ou no caso subtração também, de arcos, certo? Vamos obter aqui, vou colocar aqui para vocês, não vou fazer essas demonstrações não, mas eu vou colocar aqui para vocês como é que vocês resolvem isso, já pronto já. No caso, o seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Aí, como você vai lembrar disso, tem várias estratégias, né? Cada um usa a sua, né? Seno A, cosseno B, cosseno A, que vocês lembram. Na verdade, isso é questão de prática, né? Vai fazendo exercício, como eu sempre falo, resolve exercício, faz as questões. Se não conseguir, manda para mim, a gente discute e aí nós vamos fazendo, certo? E seno de A menos B, por exemplo. Aí essas duas são mais fáceis de lembrar porque são bem parecidas, você só vai lembrar, pensa só no sinal, né? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E aqui seno de A menos B, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. E aí vai. As outras tem algumas alteraçõezinhas. O cosseno é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Aqui altera o sinal, né? Tem gente que muita gente erra por conta disso, porque aqui quando é o cosseno, quando é mais, fica menos, quando é menos, fica mais. Mas aqui é a mesma coisa, cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Aí você vai ter que lembrar desses sinalzinhos aí, mas também não é difícil, certo? Então vamos lá, e a tangente? Tangente você pensa do mesmo jeito, a definição de tangente é seno sobre cosseno. Então a tangente da adição aqui, no caso A mais B, é o seno de A mais B sobre o cosseno de A mais B. Isso aqui você pega das relações do slide anterior, pode desenvolver isso aí, que vai dar uma situação como essa, né? E aí você chega nessa relação, quando é tangente de A mais B, fica tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Isso aqui dá pra você, com as relações do slide anterior, dá para fazer essa demonstraçãozinha. Substitui aqui e chega, mas aqui eu não vou fazer não. Aí vocês, caso tiverem curiosidade e quiserem, dá para fazer. Vocês vão ver que arrumando direitinho vocês chegam nessa situação aqui, tá bom? Adição e subtração de arcos, no caso do seno, cosseno e tangente. Um exemplo, né? Coloquei aqui que apareceu aqui, o slide desconfigurou, mas se você quiser calcular o seno de 15 e o cosseno de 105, utilizando a fórmula da soma e da diferença. Por exemplo, seno de 15 graus, 15 é o quê? Você pode escrever o 15 como 45 menos 30. Você pode fazer isso de outras formas também, a mais simples seria essa, 45 menos 30. Então, o seno de 15 é a mesma coisa do seno de 45 menos seno de 30. Isso aqui eu posso fazer tranquilamente. E o seno, né? A diferença aqui nós vimos já como é que faz, né? Seno A cosseno B menos seno B cosseno A, ou seja, seno de 45 vezes cosseno de 30,
Seno de 30 vezes cosseno de 45, só faço substituir esses valores que você já sabe, né? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, menos 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, faço aqui tranquilamente. Isso aqui ficou bem tranquilo, né? Raiz de 6 sobre 2, raiz de 2, raiz de 6 sobre 4, raiz de 2 sobre 4. Então fica a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Isso aqui não precisa fazer mais nada, senão vai só chover no molhado, né? Não vai para lugar nenhum. Então tá resolvido aqui. Seno de 45 menos 30, ou seja, seno de 15. E o cosseno de 105, eu posso fazer como uma adição aqui de 60 mais 45, porque poderia fazer outras, né? Mas eu faço desse jeito porque vai me dar valores que eu já conheço. Então, senão eu não saio, né? Não vou para lugar nenhum. Se eu colocar outros valores aqui, aí coloco 70 e aí não vai, né? Coloca ali 645 e resolvo o meu problema. Então, lembra lá do cosseno, né? Cosseno A, cosseno B menos seno A, seno B. Tá resolvido aqui, ó. Cosseno de 60, cosseno de 45, seno de 60, seno de 45, raiz de 2 sobre 4, raiz de 6 sobre 4, raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4, só juntando aqui. E aí eu resolvo. Para isso, né? Muito útil, né? Uma coisa simples, mas é muito útil. Um seno de 15, como é que você saía para algum lugar aqui do seno de 15? Não ia dar certo, né? O arco duplo, né? Sendo, por exemplo, seno de 2A, 2B, o que for, é o dobro de um arco, né? Cosseno do dobro, ou seno do dobro, né? Pra gente fazer. Então, como é que eu faço isso? Essa dá pra gente fazer uma demonstraçãozinha rápida usando o que nós já temos, o resultado que nós já temos, né? Que é aquele do seno e do cosseno. No caso, a adição, né? Seno de A mais B e cosseno de A mais B. Lembrando lá, né? Só vai falando aí, fala várias vezes, faz exercício falando, escrevendo várias vezes que fica. Ó, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E daqui cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Lembrando que no seno, na adição aqui fica o mais, na subtração fica o menos. E no cosseno, na adição fica menos e na subtração fica o mais, né? Vai lembrando aí. E para fazer esse arco duplo aqui, né? O dobro de um arco, você coloca B igual a A igual a B, tanto faz, nas duas. Então vai ficar seno, por exemplo, aqui, seno de A mais A. Por que eu estou escrevendo isso? Porque A mais A é 2A, justamente o que a gente está querendo aqui, o dobro, né? E aqui eu consigo saber que o seno de 2A é igual a 2 seno de A cosseno de A. Porque aqui fica seno A, cosseno A, seno A, cosseno A também, duas coisas aqui, eu somando seno A, cosseno A mais seno A, cosseno A dá 2 seno A, cosseno A, né? Seno de A e cosseno de A. Então aqui já é uma relação bem simples, né? O seno de 2A é igual a isso aqui. E o cosseno de 2A, aí muda um pouco, né? Não fica tão simples assim. Fica cosseno de A, cosseno de A, ou seja, cosseno de A ao quadrado, menos seno de A menos vezes seno de A, ou seja, isso aqui dá seno de A ao quadrado, tá bom? E a tangente você pode fazer também, né? Fazendo aquela mesma situação, colocando B igual a A nas duas, e aí vai chegar uma situação como essa, só aqui vai ficar tangente de A, vai ficar 2 tangente de A, e aqui menos tangente de A ao quadrado. Preciso lembrar disso aqui. O interessante é você lembrar dessa primeira aqui, porque se for duas, caso você esqueça, você consegue fazer tranquilamente. Claro, se você é uma máquina aí de lembrar dessas coisas todas, você já chega aqui e já faz logo tudo direto, né? Mas se não lembra, vai fazendo, pelo menos lembrando dos anteriores, né? Só para fixar aqui, né? Então o seno de 2A é igual a 2 seno de A cosseno de A, e o cosseno de 2A, o arco duplo ali, né? É cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Tangente nós vimos agora.
E esse cosseno aqui você pode até escrever de alguma outra forma. Lembrando também, né, que você não precisa estar lembrando disso tudo. Mas só com uma observação, isso aqui você tem que lembrar, né? Relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a 1, você pode arrumar de algum jeito que você queira aqui para tirar um dos dois, né? Ou seno ou cosseno. Que você pode colocar aqui, por exemplo, o cosseno, e aí passa para cá 1 menos o seno ao quadrado de A, e fica menos seno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A, ou seja, menos 2 seno ao quadrado de A. Por que eu escrevo desse jeito? Caso você tenha necessidade, senão você não precisa escrever. Aqui é só uma observação chamando a atenção para uma coisa. Ou você pode escrever desse jeito aqui também. Às vezes é útil, porque principalmente essa segunda, às vezes é interessante para a gente colocar tudo como cosseno aqui na situação aqui. Nós vimos lá na hora de resolver algumas equações trigonométricas, fica bem tranquilo para a gente resolver se tem apenas cosseno ou apenas seno. Aí vai depender da situação. Lembrando que o que nós vimos agora é essa parte aqui que está ali com um quadrinho vermelho. As outras consequências do que vocês já sabem que se você precisar fazer. E aí vai. Essa transformação em produto, né? Que é o que dá um pouquinho mais de trabalho de lembrar, de fazer. Mas você usa também as mesmas relações. Então, é importante saber porque às vezes é necessário você transformar o que é uma adição e transformar num produto e vice-versa, né? Já que é uma igualdade você pode fazer. Então as fórmulas do seno e cosseno da soma, né? E diferença de arcos ajudam. Vocês viram que nós já vimos as outras relações utilizando aquelas primeiras e vamos fazer essa também utilizando aquelas primeiras relações, certo? Aquelas primeiras, vai lembrando, né? Seno A, cosseno B, cosseno A. Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. No caso do cosseno, é cosseno, cosseno, seno, seno, né? E lembra que o sinal muda. Cosseno, cosseno, seno, seno. Beleza. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar esse artifício aqui, vamos somar essa com essa. Vamos somar seno de A mais B mais seno de A menos B. E faz a resolução aqui, ó. O que é o seno de A mais B? Isso aqui. E o que é o seno de A menos B? Isso aqui. Então, você soma esses dois aqui. O que é que vai acontecer? Você vai sumir com essa parte aqui, que são simétricos, e vai ficar, essa daqui são iguais, vai ficar duas vezes isso aqui. Vai somar seno de A, cosseno B, seno A, cosseno B, vai aparecer aquilo ali duas vezes. Só sobra isso aqui. Pronto. Você fez já mudou alguma coisinha aqui, você fez uma adição aqui e transformou no produto. Pronto, você já fez o que você precisava. Claro que a gente vai arrumar isso aqui para ficar de um jeito mais entendível, mas aqui você já está vendo como é que você faz. E se você faz a subtração, vai acontecer o contrário. Essa parte aqui que vai se anular, porque tem um sinal de menos aqui, se você faz essa subtração. E essa daqui vai ficar positiva, justamente por conta do menos. Aí somando aqui as duas vezes, vai ficar duas vezes seno B cosseno A. É o que está aqui, certo? Você pode fazer isso também com as duas de baixo para os cossenos. Aí faz a mesma coisa, vai dar umas relaçõezinhas bem parecidas, que você pode desenvolver também. Mas como é que a gente organiza essas coisas, né? A gente vai substituir esses valores aqui, A mais B, por alguma coisa. O que? Qualquer letra que você quiser. No caso aqui a gente coloca P e Q para ficar mais fácil. Mas dessas relações que nós fizemos, temos essas quatro aqui, né? A gente coloca aqui no lugar de A mais B, colocamos P. No lugar de A menos B, colocamos Q. Em todas aqui, tá bom? Então esse A, o A aqui, ó, fazendo aqui, ó, vai ficar P mais Q sobre 2, se eu resolver aqui. E o B vai ficar P menos Q sobre 2, tá bom? Você pode fazer aqui que vai dar isso aqui. Se não quiser fazer, confie que é isso aí mesmo, tá bom? Então, substituindo aquilo que nós encontramos, o seno aqui, ó, seno de P mais seno de Q, eu estou fazendo uma adição aqui e estou transformando num produto. Vocês que já estão acostumados a fazer algumas equações algébricas e algumas outras situações, você sabe que muitas vezes é bom você ter um produto que dá para você cancelar, cortar,
fazer a teoria do facão que vocês chamarem lá, melhor do que você estar trabalhando com adição, subtração, que muitas vezes você fica limitado, não dá para fazer algumas coisas ali, algumas manipulações nas equações, nas fórmulas. E quando é um produto, fica bem mais tranquilo. E outras situações também que nós vamos ver que você consegue usar isso aqui. Então, o seno de P mais o seno de Q é igual a 2 vezes seno de P mais Q, os dois aqui sobre 2, vezes cosseno de P menos Q sobre 2. Aí você, para lembrar, você lembra aqui, vai ficar tudo aqui, ó, P mais Q sobre 2 e aqui tudo P menos Q sobre 2. Aí no caso vai mudar de acordo com a situação, se é seno, 2 cosseno e seno. E eu trouxe alguns exemplos aqui, mas eu não vou resolver esses exemplos todos, né? Tá tudo aqui no slide, vou passar aqui rapidinho, mas eu vou falar com vocês sobre um aqui, sobre essa letra A. Os outros vocês, fica como exercício para vocês fazem. Na verdade tá resolvido aqui no slide, mas se vocês quiserem dar uma pausa aqui, resolve e depois olha, né? É bom, um exercício legal para fazer. Mas aqui, ó, fatorar as expressões, ou seja, transformar em fatores ou transformar em produto. Essas expressões abaixo que eu coloquei aqui no slide. Seno, eu vou fazer a letra A aqui, seno de 40 graus mais seno de 20 graus. Então você usa aquela relação, né? Seno vezes cosseno. No caso, 2 vezes o seno de P mais Q, né, o que estava ali, 40 mais 20, vezes o cosseno de 40 mais 20. Tá aqui, ó, 40 mais 20, 60 dividido por 2, dá 30, então vai ficar 2 vezes o seno de 30 mais cosseno de 10, né? 20 dividido por 2 dá 10. Então, 2 vezes o seno de 30 vezes o cosseno de 10. O seno de 30 a gente sabe, 1 sobre 2. Cosseno de 10 a gente pode saber também, mas não é tão simples assim. Mas como é para fatorar, a gente já fatorou aqui, já tá escrito. Isso aqui vai dar 1, né? Então ficou como essa situação aqui, ó. Você vê que tinha seno de 40 mais seno de 20. Sobrou aqui o cosseno de 10, né? Você vê que vai para caminhos que às vezes quando a gente olha, a gente nem percebe tanto, né? E isso numa equação, certamente tinha algum outro cosseno de 10 lá, alguma coisa para você cortar. É por isso que é bom você saber dessas coisas e exercitar, que em momento oportuno você pode usar. Claro, essas expressões do produto, eu digo para vocês que não aparece tanto como aquela, no caso, para fatorar aqui, não aparece tanto como as primeiras que nós vimos, né? A adição e subtração de arcos, mas aparece, tá bom? E fatorando as outras expressões, a diferença é o que você vai usar. No caso aqui está a subtração, não é mais aquela situação que vocês viram, ó, 2 cosseno de P mais Q, né? Dividido por 2 e seno de P menos Q. Ah, aqui é mais, aqui era menos, lembra? Os primeiros aqui, se você lembra nessa ordem, é sempre mais dividido por 2 e o segundo sempre menos dividido por 2. E aí vai, esse cosseno se transformou aqui no produto, né? Não tem os valores aqui, né? Não são arcos notáveis, então você pode deixar assim. Se era só para fatorar, tá feito. Aí outro exemplo, você faz ali cosseno e aqui você vai resolvendo, tá bom? Fatorar as expressões abaixo, ó, cosseno de 70 menos cosseno de 50, e aí você resolve. E lembrando que aqui era só para você fatorar, então você não precisa avançar mais ali, até porque você não sabe esses valores assim de uma forma tão simples, né? Mas aí você vai fazendo. Recomendo que faça, né? Para pelo menos exercitar aí. Cosseno de 20, está escrito ali. Fatorar as expressões, ó. Aí você foi, resolveu a letra F, 2 cosseno de 10 vezes cosseno de 10, ou seja, 2 cosseno de 10, cosseno ao quadrado de 10 graus. Tá feito aí, né? Tá bom? Então era só isso, era pra gente encerrar essa parte, que eu achei interessante nós falarmos disso, para não ficar pendente essa parte. Encerrando trigonometria, a próxima aula já começamos com nossos números complexos, tá bom? Valeu, meu povo!